Boa noite a você, é muito bom ter você aqui conosco, é muito bom compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com você. Eu sempre estou aqui, né, apresentando junto com o pastor Juarez, eu sempre estou ali louvando, cantando, mas hoje eu quero compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com você. Mas antes de eu abrir a Bíblia, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já compartilhou a nossa live, esse culto aqui especial, nas suas redes sociais? Ainda não? Aproveita agora, eu vou fazer isso também, ó. Eu vou pegar aqui o meu celular, eu vou também compartilhar aqui para que outras pessoas possam hoje ouvir a palavra de Deus. Quem sabe pessoas aí do teu Facebook que não são adventistas ou estão só zapeando, mexendo nas redes sociais, e quem sabe hoje a palavra de Deus vai ser para esta pessoa. Abre aí o teu Facebook, que compartilha essa live, comenta aí também com a gente, para que outras pessoas possam também ser alcançadas por Jesus nesses nossos domingos especiais, nesses encontros marcantes que nós estamos tendo aí aqui todos os domingos. Hoje eu quero conversar com você sobre um encontro muito especial, um encontro que um homem teve com Jesus. Todos os domingos nós temos ouvido histórias de homens e mulheres que tiveram encontros com Jesus pessoalmente, né? Nós já estudamos a história de cegos, de coxos, de homens e mulheres que tiveram milagres ou presenciaram milagres. Mas hoje eu quero conversar com você a história de um homem, não que teve um milagre, um encontro pessoal assim, face a face com Jesus, mas os seus encontros com Jesus, as suas histórias com Jesus, proporciona para ele, naquele momento da história que a gente vai ver hoje, assim, uma experiência marcante, como a gente tem visto muitas vezes. Pega a tua Bíblia aí, abre o livro de Atos, no capítulo 27, e nós vamos estudar a história aí de um homem, nós vamos estudar a história de Paulo, grande apóstolo da fé, grande homem usado por Deus aí, e o título do sermão de hoje é justamente esse daqui, ó, um encontro marcante em meio à tormenta. Bom, Paulo era um grande viajante. Paulo gostava muito de viajar. E se você for pesquisar na internet, você vai ver que uma das coisas que as pessoas mais desejam é viajar. Quem não gosta de viajar, né? Eu e minha esposa, vocês conheceram ela aqui, alguns já conheciam, somos apaixonados por viajar, conhecer lugares novos, ter novas experiências, não é verdade? Todos nós gostamos de viajar. Principalmente agora que estamos muito presos em casa, né? A gente não está podendo sair, conhecer outros lugares, viajar. Aí essa saudade de viajar se torna ainda maior. Só para você ter ideia, uma rápida pesquisa ali no Google mostra que um dos temas mais pesquisados é justamente como chegar a tal lugar. Como chegar a Gramado, né? Como chegar a Bento, aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem lugares assim fantásticos para visitar, como chegar a Gramado, como chegar a Bento, como chegar à orla ali, né, do Rio Grande do Sul, Torres, tem praias ali muito bonitas. E aí, Paulo era um homem que também gostava muito de viajar, só que as suas experiências de viagem não eram experiências de viajar para conhecer simplesmente os lugares, ou para turistar, como a gente fala, né? Paulo, ele viajava sempre com propósitos missionários. A gente vê diversas viagens de Paulo, e todas elas, Paulo, ele tinha um desejo de, por onde ele passar, ele deixar um pouquinho da mensagem de Jesus. Mas o texto de hoje, que a gente vai ler daqui a pouco, a gente vai ver ali uma viagem de Paulo bem diferente. Não porque ele tinha o desejo de viajar para ser um missionário, mas agora porque Paulo estava viajando prisioneiro. Na verdade, Paulo sempre havia expressado o desejo de ir a Roma. Ele queria muito pregar em Roma. Só que não foi dado a Paulo a oportunidade de viajar a Roma como um missionário. Mas agora Paulo estava sendo levado como um prisioneiro. Vamos abrir a Bíblia? Já abriu a tua Bíblia? Atos, capítulo 27. E nós vamos ler a partir do verso 9. Se tu está com a tua Bíblia aí, na mão, assim, ó, aproveita, abre ela aí, Atos, capítulo 27, versículo 9. Mas se você não está tão perto assim, não se preocupa, aqui do meu lado vai ter o texto bíblico que a gente vai ler todo mundo junto. Antes de ler a Bíblia, vamos orar? Querido Deus,
Obrigado pela tua palavra, Senhor. Ela que fala fundo e profundamente ao nosso coração. Que o Senhor possa nos transformar através do estudo da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos ler junto? Atos capítulo 27, versículo do 9 em diante, diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Como eu disse, Paulo agora estava fazendo uma viagem a Roma, mas Paulo não estava viajando simplesmente como um missionário, como um turista. Paulo agora estava viajando como um prisioneiro. Havia ali um centurião que fazia sua guarda. Ele era, assim, um homem que tinha toda uma proteção. Ele havia apelado a César, ele havia apelado para ir a Roma, e por isso tinha uma comitiva protegendo a Paulo. E Paulo agora estava fazendo essa viagem e muitas coisas parecem que estavam prestes a acontecer. Paulo estava percebendo tudo aquilo. Deixa eu mostrar para você, mais ou menos aqui, como era esta viagem que Paulo estava fazendo. Presta atenção, vou abrir aqui para você conseguir observar aí da sua casa. Olha só, deixa eu compartilhar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Então, olha só. Paulo agora, ele havia saído do porto lá de Cesareia. Paulo estava em Roma. E aí agora, Paulo estava saindo justamente daqui para você ver. Opa! Vamos ver se vai dar certo aqui, ó. Eu não esqueci de colocar aqui. Ó, Paulo agora, você está vendo aí comigo, Paulo estava saindo de Jerusalém, dá para você ver aí um pouquinho pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Ele havia saído ali do porto de Cesareia e ele deveria até lá em cima, tá vendo? Lá para Roma. E aí Paulo já havia passado por alguns lugares, já havia passado por Sidom, por Mirra, já tinha dado ali a volta em Chipre, tá vendo? Na ilha de Chipre, já havia chegado a Cnido, agora ele estava numa ilhazinha chamada Ilha de Creta. E ele estava num porto chamado Bons Portos. Só que quando ele chegou ali, Paulo sentiu, ele ouviu a voz do Espírito Santo dizendo assim, olha, esta viagem não vai ter muito sucesso. Paulo, ele deveria sair, o trajeto deveria ser mais ou menos assim, ó. Ele iria sair de Bons Portos e ele ia subir para chegar até Roma. Só que Paulo advertiu a esses homens e disse, olha, não é bom que a gente viaje. A gente não deve seguir a viagem, não vai, parece que não vai acontecer coisas muito boas. Eu acho que a gente não deve se arriscar no meio dessa viagem. Mas aqueles homens não estavam dando nenhum ouvidos a Paulo. Aqueles homens, eles ignoraram completamente o que Paulo estava advertindo, o que Paulo estava falando, e aqueles homens queriam, na verdade, seguir a viagem. Sabe, amigo? Muitas vezes a gente pode até escolher o destino da nossa viagem, mas a gente não pode escolher a maneira como iremos chegar lá. Aqueles homens, como a gente leu aqui no texto bíblico, no verso 10 e 11, o centurião deu mais ouvido ao piloto e ao mestre do navio do que deu ouvido a Paulo. Aquele homem não acreditou nas palavras de Paulo, de um homem de Deus. E ele disse, Paulo disse, olha, a gente vai pegar uma tempestade agora. É melhor a gente ficar atracado aqui. É melhor, quem sabe, a gente ir para um porto mais seguro, mas não vamos fazer essa viagem. Aquela época da viagem de Paulo já era uma época de grandes tempestades. Mas, na verdade, era o comecinho. E, por causa disso, o piloto, se achando muito experiente, disse assim, não, a gente não precisa fazer isso. A gente não precisa ter medo. Meu navio é forte, é resistente. Nós vamos conseguir atravessar. E sabe o que aconteceu? No meio de toda aquela viagem, eles são tomados por uma grande tempestade.
Agora, eles estão vendo, vamos ler o verso 14 aí, diz assim, ó, entretanto, não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados a levar. Agora, eles estavam no meio de uma tempestade. O verso 15 diz que eles não tinham mais controle da situação. O piloto do navio, o mestre do navio não tinha mais controle. Um tufão estava carregando, levando aqueles homens, aquele barco, por meio da tempestade. Paulo agora, como eu disse, estava ali naquela condição de prisioneiro, mas ele tinha sentido, quem sabe Paulo tinha escutado a voz do Espírito Santo, de que não era o momento deles viajarem. O começo da viagem foi uma viagem mais tranquila, uma viagem mais calma, foi uma viagem segura. Mas agora a tempestade já não estava mais assim. A tempestade não estava a navegação, a viagem já não estava mais tão boa. E agora eles estavam no meio de uma grande tempestade. O verso 11, a gente leu, diz que o centurião preferiu não dar ouvidos a Paulo, mas sim ao piloto e ao mestre do navio. Sabe, amigo, às vezes eu e você, na nossa jornada cristã, na nossa vida, somos também tomados de assalto no meio de uma tempestade. Quem imaginaria, quem sabe há 100 dias atrás, há 3 meses atrás, você e eu estávamos vivendo a nossa vida tranquila, a gente estava vivendo, trabalhando, educando os nossos filhos, a gente estava planejando algumas coisas para o futuro, e de repente, ontem a gente reabriu ali a igreja do Partenon com muito cuidado, né? Tem toda aquela recomendação, no máximo 30 pessoas, e todos aqueles detalhes, e passa álcool em gel, e uso de máscara, e até os casais tendo que sentar separados um do outro. E logo quando acabou o culto ali, o pastor Juarez, inclusive, que pregou, a gente comentou assim, quem imaginava? Em um sábado, estávamos todos aqui juntos, conversando, sorrindo, ouvindo a palavra de Deus, abraçando os amigos. E no outro sábado, eu já tinha dado decreto, igreja fechada, ninguém mais pode ir aos cultos, os cultos agora são online. Nós já estamos há quase 100 dias assim. E sabe, eu e você também fomos tomados de assalto por uma tempestade. E no meio dessa tempestade, ou no meio dessa nossa trajetória, às vezes, ou quase sempre, precisamos ouvir o assim diz o Senhor. A palavra de Deus é o nosso guia, ela nos orienta. E às vezes, Deus diz assim, cuidado, vai vir alguma tempestade. Às vezes a palavra de Deus diz assim, olha, é melhor tomar certa decisão, é melhor andar por esse caminho. Não ande pelo outro caminho, cuidado com ele. Só que muitas vezes eu e você ignoramos o assim diz o Senhor. Às vezes eu e você ignoramos a palavra de Deus. Ontem eu estava numa Zoom com alguns adolescentes, né? E eles, um amigo meu me chamou para conversar com eles sobre namoro. E uma das coisas que eu falei com eles foi justamente isso, né? Eu disse assim, olha, nós precisamos ouvir a voz de Deus nos nossos relacionamentos. Às vezes você pode estar dizendo assim, você que é adolescente, né? Ah, mas olha, eu vou seguir do meu jeito. Esse pastor disse que é pra gente esperar, mas eu quero namorar. Eu comentando isso com os adolescentes, né? E aí eu disse assim, cuidado, porque às vezes você quer fazer as coisas do teu jeito, você quer seguir no teu próprio caminho, e lá na frente você vai se arrepender. Quem sabe você vai se envolver num relacionamento complicado, a tua escolha não vai ser tão feliz. É melhor, amigão, ouvir o assim diz o Senhor. Se aqueles homens tivessem escutado a voz de Paulo, se aqueles homens tivessem escutado aquele homem de Deus, aquele homem experiente, eles não teriam atravessado aquela tempestade e agora não estariam sendo jogados de um lado para o outro. Às vezes, na nossa vida cristã, a gente também precisa ouvir conselhos de homens e mulheres que andam com Deus. Às vezes você tem uma decisão difícil para ser tomada, conversa com o teu pastor, conversa com o teu líder, conversa com o teu ancião. Porque homens de Deus também podem nos ajudar a tomar boas decisões. Repito, se aqueles homens estivessem escutado Paulo, eles não estariam no meio de uma tempestade.
Eles não teriam sofrido tudo aquilo que eles sofreram. Paulo já havia advertido, cuidado, a gente não vai ter só perda de material, nós também podemos ter perda de vidas. Se nós escutássemos mais a voz de Deus, se nós escutássemos mais o assim do Senhor, muitas coisas seriam evitadas em nossa vida. A verdade é que hoje em dia nós estamos vivendo na era do achismo. Já ouviu falar sobre isso, né? Ah, mas eu acho que assim é melhor. Ah, não, mas eu acho que assado é de outro jeito. Olha, não, mas a Bíblia fala sobre isso. Ah, não, mas eu acho que assim não é legal. Eu acho que a gente pode fazer de um outro jeito, sabe? A maioria das pessoas pensam que estão com razão. Elas sempre acham que a vontade, o jeito delas, a opinião delas é melhor. Amigo, cuidado com a maioria. Cuidado com pessoas que acham demais e se esquecem que a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. É seguir o conselho do Senhor. Sabe? Você deve ter acompanhado esses dias aí, e tem tido protestos no mundo inteiro, né? Por causa de do assassinato de um homem negro lá nos Estados Unidos, George Floyd. E homens têm se levantado com cartazes dizendo vidas negras importam, toda vida importa e tal. E isso é muito bonito, né? A valorização da vida. O problema é que no meio dessas manifestações, lá nos Estados Unidos principalmente, a gente tem visto assim algumas barbaridades, lojas sendo invadidas, saqueadas, produtos roubados, prédios sendo depredados. Por que eu estou falando isso? Porque, quem sabe, algumas das pessoas que saíram de casa para ir lá para aquele protesto, para levantar a bandeira de vidas negras importam, não passava pela cabeça dela de saquear lojas, de roubar, de invadir, de depredar. Mas por estar ali no meio da multidão, por estar envolvido com outras pessoas, acabaram tomando decisões. E se tivessem pensado direito, não teriam tomado. Repito a frase que está aqui do meu lado. Cuidado com a maioria. Às vezes a maioria não é a voz do Senhor. A gente tem aquele velho ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus. Cuidado. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. A Bíblia é a voz de Deus. Homens que oram, homens de oração, mulheres de oração, às vezes nos dão muito melhores conselhos do que ouvir a voz da maioria. O problema é que, às vezes, o vento brando, uma calma tempestade, confunde as circunstâncias. Quantas vezes você já não ouviu pessoas dizerem assim, ah, mas minha vida está tudo bem, eu não preciso de Jesus agora. Ah, eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom casamento, minha família está feliz, não preciso de Jesus agora. Quantas vezes você já ouviu isso? Pois é, cuidado. Vento brando pode confundir a nossa vida e circunstâncias da vida. Às vezes, quando as crises chegam, quando o mar se revolta, é aí que a vida se transforma. Por isso, é melhor estarmos bem alicerçados, bem firmes, enquanto estamos vivendo dias seguros, para quando vierem os dias maus, a gente não ser levado por qualquer vento, não ser destruído por qualquer tempestade. Bom, se aqueles homens, aquele mestre, aquele piloto tivesse escutado Paulo, eles não estariam no meio de uma tempestade. Se eles tivessem ouvido e escutado os bons conselhos, eles não teriam perdido muita coisa. Se você ler o capítulo 27, você vai ver que eles tiveram que abandonar alguns materiais no meio da tempestade, porque para deixar o barco mais leve, porque estava pesado. Talvez você nessa noite esteja assim. Talvez nessa noite você esteja sem nenhuma esperança. Você está no meio de uma tempestade, o barco da tua vida está sendo levado de um lado para o outro, você não consegue mais pegar no leme e dizer assim, agora eu vou escolher o destino para onde eu vou, agora eu vou escolher para onde eu quero ir. Às vezes você está no meio de uma tempestade no teu casamento, na tua vida, quem sabe você está sendo nocauteado a ponto de desistir, de jogar a toalha do teu casamento, porque parece que está tudo difícil, parece que está complicado. Paulo e aqueles homens, no meio daquela tempestade, também estavam vivendo assim. Eles estavam nervosos, porque eu li com você, disse que agora eles não estavam mais no controle da embarcação. Um tufão havia passado, agora eles estavam a mercê, jogados no meio do mar. Sabe? Se você estiver passando por isso,
Eu quero que você aprenda uma coisa hoje. Presta atenção. Nas tempestades da vida, precisamos nos posicionar como encorajadores. Quando Paulo viu todo mundo no barco nervoso, aflito, quando Paulo viu que aqueles homens estavam praticamente chorando de nervosismo, que o centurião havia se arrependido de não ter escutado Paulo, do piloto e do mestre do navio ter se arrependido de ter saído ali daquele lugar, de não ter escutado aquele conselho, Paulo não foi aquele que dizia assim, eu te falei. Não foi isso. Paulo foi um encorajador. Quer ler comigo? Olha lá, verso 21. Diz assim, ó, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir para Creta, para evitar dano e perda, mas já agora, diz Paulo, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente um navio. E o verso 24 diz assim, ó, Paulo disse, não tenha medo. É preciso que eu vá até perante César. E Deus, por meio de sua graça, diz que todos vão comigo. Paulo agora se levantou como um encorajador. Paulo agora diz assim, ei, acordem, tenha bom ânimo, levanta o rosto. Se a gente perder algumas malinhas, se a gente perder algumas roupas, tudo bem. Nossa vida importa e Deus está ao nosso lado. Sabe? Quando a esperança se dissipou, quando tudo parecia perdido, Paulo se levantou como agente da vida. Amigo, aprenda uma coisa. Na tempestade, não procure culpados, mas procure a solução. Pastor, meu casamento está difícil. Pastor, está complicado, a gente não se entende mais. Esses dias confinados dentro de casa tem sido assim para mostrar, para revelar que está complicado. Onde o pastor Juarez pregou ali na igreja do Partenon, também foi transmitido nas redes sociais. O tema do seu sermão foi muito forte, porque ele diz assim, ó, lute por sua família, sabe? Não fique procurando culpado agora no meio da tempestade. Não fique procurando culpado agora, a culpa foi sua, a culpa foi de não sei quem. A empresa está complicada, os negócios é difícil. Não procure culpado, procure solução. Porque Paulo, no meio daquela tempestade, quando aqueles homens já estavam desesperados, Paulo disse assim, ei, levanta, acorda, tem bom ânimo. Sabe por quê? Sabe por que Paulo falou essas palavras? Porque o medo é inimigo da fé. É isso aí. O medo é inimigo da fé. Quando você e eu temos medo, a nossa fé vai lá por água abaixo. Lembra de Pedro, quando viu Jesus lá andando por sobre as águas? Pedro teve uma fé, uma coragem muito bonita. A gente tem que ressaltar a coragem de Pedro. Mas no meio ali daquele momento, quando Pedro já estava com o pé dentro da água, quando Pedro já conseguia avançar alguns passos, Pedro teve medo. E o medo fez com que ele começasse a afundar. No meio da tempestade, não procure culpados. Procure solução. Quem está conosco é o nosso Deus Emmanuel. Quem está comigo e com você no meio dessa tempestade é o Deus conosco. A palavra Emmanuel significa isso. Deus conosco. Olha para mim aqui agora. Se você está passando por uma tempestade na tua vida, não tenha medo. O Deus conosco está do teu lado. Paulo alertou para aqueles homens e Paulo disse, ei, olha, o anjo me disse que aquele a quem eu sirvo disse que não era para a gente ter medo. O anjo me disse que agora nessa tempestade a gente fique calmo. Nenhuma vida vai se perder. Todos vão chegar a Roma comigo. Sei que você está passando por uma tempestade na tua vida. Quem sabe você parou aqui nessa live porque alguém compartilhou. Quem sabe você está acostumado a assistir todos os cultos de domingo, mas hoje Deus te chamou de uma maneira especial para dizer, filho, se você está no meio de uma tempestade, levanta o rosto, tem bom ânimo, eu estou com você. O Senhor apareceu para Paulo, quem sabe no momento mais difícil. Lembre-se, ele não tarda em socorrer. Jesus não demora em socorrer os seus. Às vezes pode parecer que ele está demorando, mas a demora
não é culpa dele. Às vezes ele está esperando o momento certo de agir. Às vezes aquela tempestade precisa durar mais um pouquinho para que a gente fortaleça a nossa fé no Senhor. Está passando por uma tempestade, filhinho? Diz Jesus para ti nessa noite. Calma, tem bom ânimo, levanta o rosto. O grande Deus Emmanuel, o guarda de Israel que não dorme, vai te socorrer. E foi isso que aconteceu. Aqueles homens tentaram se acalmar, Paulo pediu para que, inclusive, eles comessem um pouco, porque realmente estava muito complicado, alguns já nem estavam mais comendo, porque estavam muito aflitos por tudo aquilo que estava acontecendo. A situação piorou um pouco, o barco se despedaçou, aí eles tiveram que remar até uma ilha muito próxima que estava ali. Eles conseguiram avistar uma ilha, um lugar seguro, a ilha de Malta. E quando eles chegaram lá, chovia, fazia muito frio. Depois você pode ler o capítulo 27, 28 agora, né? Cheguei no capítulo 28. Eles chegaram ali à ilha de Malta, eles chegaram naquele lugar ali, estavam todos molhados, como eu disse, o barco se despedaçou, alguns tiveram que ir remando, outros se agarraram em pedaços de madeira para conseguir chegar ali até a ilha. Estava muito frio, estava tudo complicado. E sabe o que foi que aconteceu? De repente apareceram nativos daquela ilha para ajudar aqueles homens, amigo. Às vezes o auxílio vem de onde você menos espera. Por isso, eu vou relembrar o conselho que eu te dei agora no começo. Lembra o conselho que eu te dei no começo? Procure homens e mulheres de oração, procure se guiar na palavra de Deus. Pois é, às vezes são essas pessoas que vão nos ajudar. Ore, eu tenho uma pessoa que eu sempre gosto de pedir oração. É a minha sogra. Minha sogra eu considero uma grande mulher de oração. Às vezes minha esposa diz assim, amor, minha mãe manda reunião para mim, 4 horas da manhã, ela diz que está orando, e está jejuando, e está fazendo não sei o quê. Procure pessoas assim para te ajudar, para orar por você no meio das tempestades, sabe? E se você é alguém que está mais firme, lembre-se, auxilie aqueles que estão caídos, levante aqueles que estão no chão, faça com que os nossos amigos de fé, as pessoas da nossa igreja, os nossos irmãos não desistam tão fácil assim. A verdade é que verdadeiros cristãos não se deixam influenciar pelas coisas negativas. Mas todos nós devemos ser uma luz no meio das trevas. Amigo, Paulo, quando chegou àquela ilha lá de Malta, que viu que estava todo mundo com frio, que viu que estava todo mundo molhado, que precisava de roupa seca, que precisava se aquecer, sabe o que foi que Paulo fez? Diz aqui agora que Paulo, então, ele começa a buscar alguns gravetos para fazer uma fogueira. Ele, junto com os nativos, monta ali uma fogueira para aquecer, para que as pessoas tenham uma solução. Sabe? Eu e você, às vezes, também precisamos ser aquecidos. Aprenda isso daqui, ó. Há algo de errado você não acha? Glorifica a Deus, se aproxime da fogueira. Paulo catou os gravetinhos, fez a fogueira aquecer. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele também é representado pelo fogo. Pois é. Quem sabe está passando por meio da tempestade? Se aproxime da fogueira. Não esqueça, mantenha, por exemplo, a chama do seu casamento acesa, a fogueira do seu casamento acesa. Mantenha acesa a fogueira dos relacionamentos familiares. Não deixe que as tempestades te façam desistir. Não deixe que as tempestades te façam parar no meio do caminho. Prossiga, amigão. Repito, às vezes a solução está muito mais próxima do que você imagina. Procure homens e mulheres para orar com você. Mas, acima de tudo, confie no Deus Emmanuel que está do teu lado. Confie no guarda de Israel, que não dorme, mas que está sempre pronto para te salvar. Talvez hoje, alguém que está me assistindo aqui, precisa aprender a confiar mais em Deus. Quem sabe alguém que está hoje aqui assistindo esse culto online na sua casa, enrolado aí no meio do frio, precisa entender que precisa mais de Jesus. Precisa entender que, por mais que esteja passando por uma tempestade, Jesus está pronto para te socorrer.
Confie no Senhor. Confie em Deus. Ele não vai desistir de você. Ele vai te socorrer no meio da tempestade. Amigão, olha aqui para mim agora. Presta atenção no que eu vou te falar. Tá difícil a caminhada? O barco tá complicado? A tempestade já fez com que você deixasse pelo caminho alguns dos seus materiais mais valiosos? Confia no guarda de Israel. Aquele que não dorme, está pronto para se levantar, para te salvar. Paulo teve um encontro com Jesus naquele momento. E sabe o que é mais bonito olhar para essa história? É aprender que através de Paulo, outros homens também tiveram um encontro com Jesus. Você não diz amém por isso? Se é você que está passando pela tempestade, calma. Ele vai se levantar. Se você ainda não chegou a nenhum momento de tempestade, lembra o que eu falei? Às vezes, vento suave faz com que nós nos fiquemos enganados com as circunstâncias da vida. Se prepara, se fortalece, ouve a palavra de Deus. Mas se você está vendo algum amigo passando por uma tempestade, faça com que ele não desista. Motive, dê ânimo, levante ele. O Senhor hoje está te chamando para você aprender a confiar ainda mais nele. O Senhor está te chamando, está me chamando a dizer assim, filhinho, confia em mim. Eu vou me levantar. Eu vou te salvar. A Tiele vai cantar mais uma música agora. Enquanto ela estiver cantando, eu quero te fazer esse convite. A você dizer assim, Senhor, está difícil a tempestade. Está complicado. Sabe? O vento está levando um barco da minha vida para tudo quanto é lado. Mas eu quero confiar em Ti. Porque eu tenho a certeza de que o Senhor vai me fazer chegar a um porto seguro. Quem sabe você não é essa pessoa que está no meio da tempestade, mas você está preocupado, mas a sua vida está mais tranquila. Então, olha assim, Senhor, me ajude a confiar ainda mais em Ti. A ouvir a Tua palavra, não ser levado pelos ventos da maioria, do achismo, para que quando a tempestade vier, eu esteja alicerçado, firme em Ti, escutando a Tua voz. E se você também é alguém que está sabendo de outra pessoa que está passando por momentos difíceis, levante essa pessoa, dê bom ânimo para ela. Enquanto a Tiele estiver cantando, entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Coloca os teus problemas nas mãos dele. Confia nele. E sabe, você passou, chegou aqui agora. Ei, aprenda. O Senhor quer fazer com que o barco da tua vida chegue firme a um porto seguro. Mas você precisa aprender a confiar nele. Enquanto a Tiele estiver cantando, entregue a tua vida nas mãos do Senhor. Confia nele. E como diz o texto bíblico, o mais ele vai fazer. Amém. Quando Jesus te chama e tu não vês pra onde vais, então voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque vou tráfico gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai. Porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar
para depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vês, pra onde vais, então voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. De Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar. Com ele a vida pode retomar, sua força é seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, sim, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vês, pra onde vai, então Você entendeu? Você entendeu o que ela cantou agora? Você entendeu que Jesus está te chamando? Você entendeu que ele está dizendo assim, filho, não desiste. Filho, não é hora de parar, sabe? Não é hora de desistir, não é hora de abandonar o barco. Agora é hora de se aproximar ainda mais de mim. Agora é hora de confiar de que eu vou te sustentar. Olha para mim aqui agora, filho. Deus falou com você através do sermão, Deus falou com você através de uma música, Deus está falando com você através de um apelo para não parar, para não desistir, para levantar a cabeça, para salvar o teu casamento, salvar o teu relacionamento, para salvar a tua jornada espiritual, a tua comunhão com Ele. Não pare agora. Não desista. Não jogue a vida ao vento, mas se aproxime dele. Faça como Paulo, não procure culpado, procure solução, porque ele é a solução. E o guarda de Israel não dorme, vai levantar para te salvar. Ele está ao teu lado, ele está te ajudando, ele vai te salvar. E se tudo isso, eu preciso ser sincero para você agora, e se tudo isso não passar agora, saiba que o que ele tem preparado para você, a eternidade que ele tem preparado para você é muito melhor. Confia nele. Posso orar por você? Vamos orar? Querido Deus, a gente está vivenciando dias difíceis.
Mas quem sabe eu estou orando agora com uma pessoa que está vivendo dias ainda mais complicados. Está passando por uma grande tempestade, sabe? Está sendo levado pelo vento, como aquele barquinho de Paulo, enquanto ele ia para Roma, que o piloto e o mestre perderam o controle ali do navio e agora não sabiam para onde iam, porque não tinham mais o que fazer. Quem sabe eu estou orando com uma pessoa que ouviu bons conselhos, ouviu a voz do assim diz o Senhor, ouviu, mas não executou, deixou de lado, ignorou, esqueceu, não escutou de verdade, sabe? E agora está no meio de uma tempestade, está difícil. Mostra ao teu filho, mostra à tua filha, de que o Senhor há de se levantar para salvar e para resgatar o mal. Se tem alguém que ainda não está numa tempestade, ajuda essa pessoa a entender que desde agora ela precisa ouvir o assim diz o Senhor. Precisa deixar de ouvir a multidão e o achismo de pessoas para entender que ouvir a voz de Deus é muito melhor. Mas eu estou falando com alguém que está lá no fundo do poço. Que essa pessoa ouça a voz de Paulo, a mesma que ecoou naquele dia. Ei, levanta, tem bom ânimo. A vida continua. Não é hora de parar, não é hora de desistir. O Deus Emanuel, o Deus conosco, está ao nosso lado. Fica com seus filhinhos, Pai. E dê a todos nós uma excelente noite. Uma semana poderosa ao teu lado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.